Departamentos. Os departamentos correspondem aos níveis a quais seus produtos ficarão organizados. Irão definir a navegação em sua loja e serão responsáveis por proporcionar uma navegação simples e intuitiva a seu cliente. Desta forma, é importante que essa etapa seja feita com pesquisa e planejamento. Indicamos que seja analisado os principais sites do segmento. Verifique com o seu departamento comercial, por exemplo, como seus clientes procuram pelos produtos. Tudo isso irá auxiliar para você criar uma arquitetura simples e funcional. Antes de iniciar o cadastro, reproduza a arquitetura de seu menu em um arquivo de texto. Pode ser em uma folha de papel sulfite, por exemplo. Compartilhe com a sua equipe. Veja se esse formato irá proporcionar uma navegação simples para o seu cliente. Por exemplo, você pode criar uma estrutura para vender roupas. Você quer vender ternos. Como que você pode criar no menu a opção ternos? Você cria já no menu principal a primeira opção? Ou você vai agrupar dentro de uma seção chamada roupas? Depois você pode criar uma categoria chamada roupas masculinas. E dentro de roupas masculinas você pode criar a opção terno. Então você precisa verificar qual vai ser a melhor opção para o seu cliente. Depois de criar isso no arquivo de texto ou numa folha de papel, compartilhar com a sua equipe, com os profissionais que trabalham com você, principalmente os profissionais que estão na linha de frente com o cliente. Esses profissionais têm uma percepção maior de como o cliente procura por um produto. Então ele vai ter um peso muito grande para te ajudar nessa definição. E lembrando que após criar esse modelo de estrutura, você pode cadastrar na sua loja virtual, você pode criar todos os níveis e navegar, e testar, e visualizar como que o cliente se comportaria. Pede para algum amigo, para alguma pessoa que não seja de dentro da empresa, um parente, por exemplo, navegar nessa estrutura e pede opinião. Então isso vai ajudar com que o seu menu fique numa estrutura bem funcional. E se não ficar legal, altera. Faça todos esses ajustes antes de iniciar o cadastro do produto. Depois que você cadastrar o produto, ainda é possível você alterar a estrutura. Sempre você vai ter essa possibilidade. Porém, quando você cadastra um produto, você relaciona a esse produto os departamentos. Logo, se você alterar toda a sua estrutura de departamento, você vai precisar editar todos os produtos, relacionando novamente os departamentos. É possível cadastrar até 4 níveis de departamento. Portanto, indicamos que a quantidade de níveis seja proporcional à quantidade de produtos. Dessa forma, se houver uma quantidade pequena de produtos, em um nível não justifica a criação de uma divisão, pois, ao invés de auxiliar o cliente, poderá complicar, pois deverá realizar muitos cliques para visualizar uma quantidade muito pequena de produtos. Então, se você tiver uma quantidade muito grande de produtos, você vai ser quase que obrigado a utilizar o máximo de níveis possível. Lembrando que a criação de níveis de organização de produtos por departamento vai auxiliar, além da navegação do cliente, ele vai auxiliar também quando você for realizar uma divulgação da sua loja virtual. Por exemplo, você vai criar uma campanha em links patrocinados, ok? Então você vai fazer uma divulgação apenas de bicicletas e de acessórios para bicicleta. Na sua loja virtual você tem uma linha completa de outros departamentos. Então, vamos acessar aqui na loja para você ter uma base. Você tem na categoria esportes, você tem a seção bike. Então a gente vai clicar. Então nessa seção tem bicicletas e itens relacionados à bicicleta. Então quando você criar a sua campanha no link patrocinado, você pode apontar direto para essa seção. Então, quando o cliente clicar em bike e acessórios, ele vai vir direto para essa seção. Você pode separar acessórios, você pode separar as bikes por tipo. Você vai colocar uma bike tipo mountain bike, uma bike tipo speed em seções diferentes, porque são públicos diferentes. Então, a pessoa que procura uma mountain bike, por exemplo, ela não está disposta a visualizar bikes do tipo speed.
Então, se você faz um link patrocinado e aponta por uma página, por uma seção que tem muitos itens misturados, a chance de você perder aquele clique é muito grande. Então, a organização ele vai ajudar, além da navegação do cliente na sua loja virtual, nas suas campanhas na internet. Então, isso é importante você definir com muito critério agora no início. Vamos navegar na loja virtual modelo para entender como os departamentos influenciam na navegação da sua loja virtual. Por exemplo, aqui nós estamos na página principal. A gente tem o menu horizontal. Esse menu você pode determinar quais seções serão exibidas aqui. Então você marca no cadastro das seções, a gente já vai dar uma olhada, que essa seção pode aparecer no menu do topo. Então eu vou passar o mouse, ele ativa as categorias. Então se esse menu tem categorias e se você configurou a sua loja para mostrar as categorias, então ao passar o mouse na seção ele exibe. Você pode marcar também um produto em destaque para aparecer aqui no menu horizontal, como é esse caso. Veja que esse aqui também tem um produto em destaque. Além do produto em destaque, você pode configurar marcas para aparecerem nesse menu horizontal junto com os departamentos. Você consegue configurar também quantos níveis irão aparecer. Por exemplo, eu poderia simplesmente exibir esse menu sem esse menu da direita, sem as subcategorias, mas está configurado para mostrar também as subcategorias. Então aqui dentro de esportes a gente vai acessar a seção bike. Podemos perceber que quando acessamos a seção bike, ele mostra o menu da seção esportes, ele não mostra o menu completo. E aqui marcado a opção bike. Essa é uma opção de configuração. A gente tem um tutorial específico para configurações, onde a gente mostra todas as opções de menu. Você tem diversas opções de menu, você tem opções que abrem do lado direito, você tem opções que exibem ao passar o mouse. Então você consegue configurar essas opções todas pela sua área de configurações da administração. A gente tem um tutorial específico para essa área. Então aqui o que a gente quer mostrar é que você tem a possibilidade de mostrar no seu menu o menu respectivo àquela seção clicada, ou você poderia mostrar o menu completo, mas aqui já é outra opção. Outro item importante na hora de cadastrar suas categorias, suas seções, as subcategorias, é que todas têm uma opção de URL amigável. Então quando você entra na loja virtual e clica numa categoria, por exemplo, ele mostra aqui no topo aqui o nome da URL amigável. Então, se o nome da sua seção é esportes, você pode colocar na sua URL amigável esporte e lazer. Lembrando que, porque essa URL chama-se amigável? Porque ela é mais fácil do cliente interpretar. Então, se o seu cliente ele consegue interpretar essa URL com facilidade, então ela é amigável para ele. Antigamente as URLs elas continham apenas códigos, então aqui seria, ao invés desse nome que a gente está vendo, ele seria, por exemplo, categoria.id igual a 32, seria o ID daquela seção. Então aquilo não diz muito para o usuário. Se você enxergar aquela URL ID igual a 32, para você não diz nada. Só vai te mostrar o que é quando você clicar. Aqui não, se você visualizar, você já sabe que você está numa categoria de esporte e lazer e você está visualizando bikes. Então, o princípio para mecanismo de busca, para o seu site ser bem posicionado, é sempre esse. Se é bom para o seu cliente, se ele vai visualizar isso de forma simples, o site de busca vai entender que é bom para ele também. E se é bom para o site de busca, isso significa que o seu posicionamento ele tem maior potencial de melhoria. Então você vai subir numa busca natural com mais facilidade. O seu link patrocinado ele vai ter mais relevância. Então fique atento ao URL amigável que você cria também. Isso é muito importante.
Agora que a gente já viu na loja virtual como que os departamentos se comportam, seja no menu horizontal ou no menu vertical, seja na página inicial ou numa página de departamento, então a gente vai visualizar agora na área administrativa como que a gente faz o cadastro desse departamento e quais são as opções disponíveis para cada nível. Então aqui na sua área administrativa, vamos na opção Administração, Departamentos. Aqui clicando a gente visualiza os departamentos já cadastrados, que já existem na loja virtual. Então agora a gente vai iniciar com o cadastro de uma seção. Lembrando que a estrutura de navegação da loja são em 4 níveis, sendo que o primeiro chama-se seção. Dentro de seção a gente agrupa categorias. Dentro de categorias, a gente agrupa subcategorias e o último nível, dentro de subcategorias, a gente agrupa grades. Então, a gente primeiro inicia com a criação da seção e depois a gente cria os próximos níveis. Vamos criar um departamento que seja fácil para que a gente possa assimilar. Por exemplo, eu vou clicar para adicionar. E eu vou dar um nome dessa seção de automóveis. Veja que a URL amigável, o sistema ele já cria automático, mas você consegue alterar. Você poderia, por exemplo, ter o nome da seção automóveis, a URL amigável ser automóvel. Fica a seu critério definir o nome da URL amigável. Na linha de baixo, a gente tem um campo para marcar, que é atualizar arquivos físicos. Esse campo é importante, eu vou explicar como que funciona. Quando o cliente acessa a sua loja virtual e clica numa seção, por exemplo, eletrodomésticos, ele tem o menu daquela seção, como a gente acabou de ver no caso do esportes. Veja, a gente tem esse menu horizontal, a gente tem o Veja Todos, a gente tem o menu vertical. Então, o que a HiCommerce fez para a sua loja virtual ficar mais rápida? O processo normal, quando a sua loja acessa, o sistema verifica no banco de dados qual seção ele está, ele carrega do banco de dados o menu. Então ele faz uma consulta. Se você tem 4 níveis de menu, ele consulta no primeiro nível, verifica quais estão no segundo nível e vai carregando via banco de dados. Imagina que você tem 10 pessoas, é uma quantidade pequena, 10 pessoas acessando a sua página. Cada pessoa é uma requisição ao banco de dados. Se você tem 100 pessoas acessando, são 100 requisições. Então, a sua loja acaba ficando mais lenta, porque o menu é uma requisição, o produto é outra requisição. Então, na nossa plataforma, a gente faz da seguinte forma. Quando você carrega a página, esse menu já está pronto. Então, ele não faz nenhuma consulta. Ele é dinâmico, ele carrega de acordo com a página que você está, mas o sistema já gerou esse menu. E quando ele gerou esse menu? Vamos voltar aqui na área administrativa. Então aqui essa opção a gente tem atualizar arquivos físicos, ela é opcional. Se você gravar informações, ele simplesmente vai gravar essa seção no banco de dados, ok? Agora se você marcar atualizar arquivos físicos, ele vai atualizar todos os arquivos de sua loja virtual. Então quando alguém acessar a loja virtual, essa seção automóveis já faz parte do menu. Então, quando você grava, ele cria uma série de arquivos e deixa pronto para o seu cliente. Então, por esse motivo, se você não marcar, você vai cadastrar, vai acessar a loja virtual e não vai visualizar. Então, se você quer só cadastrar, você vai passar algum tempo cadastrando os departamentos, você não precisa atualizar os arquivos físicos. Porém, se você vai cadastrar a seção e já quer testar, você marca para atualizar, porque ele vai gerar esse arquivo e quando você acessar a loja vai ser muito rápido, porque esse arquivo já está pronto e o tempo que ele levaria para ser criado foi criado aqui na sua área administrativa. O seu cliente não vai ter nenhum tempo adicional para isso, não vai ter processamento extra de servidor, não vai ter consumo extra de banco de dados. Então foi todo um projeto que a gente fez para que a sua loja fique mais rápida e que tenha uma capacidade
capacidade de administrar um volume muito maior de clientes sem que o banco de dados sofra nenhum autoprocessamento por isso. Então a gente vai gravar agora essa sessão. Eu não vou marcar a opção de atualizar arquivos, a gente vai cadastrar outros níveis ainda. Após cadastrar a sessão, o sistema ele mostra o formulário aqui para continuar cadastrando. No caso, a gente vai cadastrar só uma sessão agora. E ele mostra abaixo todas as sessões cadastradas. Então a gente tem aqui automóveis, a URL amigável automóvel. Então a gente vai cadastrar primeiro os níveis abaixo, que são as categorias e as subcategorias e a grade. E a gente volta explicando aqui nessas colunas o que significa cada uma dessas opções, cada um desse ícone. Então, para adicionar uma categoria agora, a gente clica aqui nesse ícone do lado direito. Essa coluna vai criar categorias dentro da seção automóveis. Por exemplo, em bolsas, a gente tem duas categorias. A gente consegue adicionar mais alguma e consegue visualizar. Aqui no caso, a gente ainda não tem nenhuma. Então, nós vamos clicar em adicionar. O nome da categoria. Então, o primeiro nível era automóveis. Aqui a gente vai criar, por exemplo, marcas. Eu vou criar Fiat. Gravar. Agora eu vou criar mais um nível. Por exemplo, Ford. Gravar. Criar mais uma, Honda. Agora eu vou voltar para as sessões. Veja que automóveis temos 3 categorias cadastradas. Eu vou clicar em ver. Então estão aqui 3 categorias, ok? Posso atualizar os arquivos físicos, eu posso alterar todas as sessões de uma vez, mas eu vou voltar para visualizar. Então tá aqui. Então se eu quiser agora adicionar uma divisão dentro de categoria, eu vou precisar visualizar e adicionar categorias. Por exemplo, eu tenho mais 2 níveis disponíveis. Eu tenho a subcategoria e tenho a grade. Eu poderia clicar aqui e adicionar dentro de Fiat já o nome dos automóveis. Mas eu vou criar categorias. Por exemplo, eu vou clicar em adicionar dentro de Fiat uma categoria chamada sedã. O URL amigável ele vai criando automático, sempre minúsculo, tira acentuação e caracteres especiais. Às vezes pode acontecer de você colocar um espaço, um tracinho e outro nome. Se por acaso o sistema criar mais de um hífen junto na URL amigável, remova. Isso não é bom para o seu sistema. Deixa dessa forma. Porque o que acontece? Ele troca o espaço vazio por um caractere. E ele vai pegar esse caractere e vai manter. Então ele ficaria 3. Então deixa só um. Então revisa a sua URL amigável, não só nas sessões, mas quando você cadastrar um produto, uma marca, sempre fica atento a isso. O sistema faz vários tratamentos, mas já deixa configurado do modelo ideal. Então eu vou criar a primeira categoria sedã. Próximo que iremos criar serão compactos. E vamos criar mais uma opção que seria médios. Voltar para a seção automóvel. Então aqui são as opções que a gente criou dentro da opção Fiat. Então vamos verificar as subcategorias de Fiat. Compacto, médio e sedã, ok? Vamos criar também dentro da opção Ford.
agora a gente vai visualizar em Fiat as subcategorias que a gente criou. E agora a gente pode, seguindo o mesmo processo, a gente pode criar grades, ok? Então, vamos criar algumas grades aqui. Compactos, adicionar. Um modelo compacto, por exemplo, um Uno, Fiat Uno. O que a gente está fazendo aqui é criando o menu de navegação. Então você pode estar se perguntando, mas Uno não seria um produto? Sim, você poderia ter, por exemplo, clicando numa categoria Fiat Compactos, ele mostrar todos os veículos compactos. Ou você pode criar mais um filtro em exibir somente o Uno. Então, quando ele clicar em Uno, ele vai verificar todos os veículos Uno que estão cadastrados. Então, você pode ter diversos veículos, ok? Então, agora a gente vai cadastrar uma opção dentro de médios. Estilo, por exemplo. E dentro de sedã, vamos cadastrar mais uma opção, vamos colocar o Siena. Gravar. Então aqui a gente criou todos os níveis do menu, a gente utilizou até o 4º nível. Então agora a gente pode atualizar o departamento na plataforma e verificar como que ele fica na loja virtual, por exemplo. Eu vou marcar, eu acessei aqui a página de sessões, eu marco para ele atualizar os arquivos. Antes de visualizar como ficar os departamentos, eu vou marcar essa seção para ela ser exibida no menu horizontal, no topo. Então eu vou clicar aqui nesse ícone topo e então essa seção passa a ser exibida no topo da sua loja virtual. Vamos acessar agora a loja e visualizar como que vai ser exibido esse menu. Então aqui na loja virtual a gente pode visualizar que já temos a opção automóveis, porque a gente marcou para ele ser exibida no topo, ok? Então eu vou passar o mouse em automóveis. Veja que as categorias que nós cadastramos e aqui as subcategorias, até a grade. Então a gente tem todos os níveis. Seção automóveis, categoria, subcategoria e grade. Você pode configurar esse menu para ele mostrar só a seção e a categoria, ok? Então agora a gente pode visualizar aqui no menu vertical também. Ó, automóveis já está aqui também. O conceito da loja virtual é sempre esse: você cadastrou uma opção na área administrativa, atualizou, a sua loja já está atualizada. Quando é menu, esses itens eles precisam gerar os arquivos físicos para que seja mais rápido para o seu cliente, para que processe menos o servidor. Então aqui a gente tem a seção automóveis, eu vou clicar nessa seção. Ele vai aqui, vamos observar a URL amigável. Então ele entrou na seção, ele está na seção automóvel. Lembra que a gente tinha criado automóveis no plural e na URL amigável nós deixamos só automóvel. Então ficou dessa forma. Então a gente não tem nenhum automóvel cadastrado, mas ele acessou a opção automóveis e marcou a seção automóveis. A gente tem diversas configurações de menu. A gente poderia acessar uma opção, por exemplo, que ele mostraria apenas os itens de automóveis. Eu vou alterar essa configuração para que a gente possa testar. Lembrando que as configurações, a gente vai ter um tutorial específico de configurações de menu. Então agora a gente vai fazer uma atualização rápida. Então a gente vai agora em configurações geral. Aqui no grupo Estrutura de Páginas, nós temos a opção Menu Vertical Configurações. Ao clicar, ele vai abrir as opções. Então aqui a gente tem 10 tipos de menu, ok? Para cada tipo de página, a gente tem 10 configurações diferentes para menu. Então aqui nós temos da página inicial,
o que a gente está acessando agora é a página de departamentos. Então aquele menu ele está visível apenas o primeiro nível. Então a gente vai escolher uma opção que fique visível 2 níveis. Então visível a seção e a categoria, a subcategoria a gente exibe a passar o mouse. A gente tem também um nível que ele exibe os 3 ou os 4 níveis. Então você consegue configurar a sua estrutura de menu conforme você precisar. Então aqui tem mais um item importante, a exibição. Aqui ele exibe o menu completo da loja, com todas as seções. Então aqui a gente vai mudar, exibir somente departamentos respectivos à seção clicada. Isso significa que em automóveis vai mostrar só o menu de automóveis. Então vou clicar em atualizar. Após salvar a configuração, lembra que a gente precisa atualizar o departamento e gerar um novo menu, ok? Então a gente acessa departamentos, marca atualizar arquivo físico e atualizar informações. Agora a gente vai acessar na loja virtual dentro da seção automóveis. Vou atualizar a página. Veja que agora a gente tem só o menu respectivo a automóveis. Veja que agora a gente tem só o menu respectivo a automóveis. O mesmo se a gente entrar em esportes. A gente tem agora só o menu de esportes. Então voltando aqui em automóveis. A gente tem o menu com as categorias e as subcategorias ao passar o mouse. Agora que a gente tem os menus cadastrados, que nós já visualizamos como eles são exibidos na loja virtual, a gente vai visualizar aqui na área administrativa as funcionalidades que você tem à sua disposição em departamentos. Acessando departamentos, a gente vai começar a analisar na página principal. A primeira coluna que temos é o nome da seção. Lembrando que nessa página você visualiza todas as seções, então você pode alterar qualquer conteúdo de texto e no final da página, quando você atualizar as informações, ele atualiza já no banco de dados da loja, ok? Então você pode atualizar em massa todas as seções. Na segunda coluna nós temos 4 opções. A primeira é a URL amigável, é o nome daquela URL que aparece na barra de endereço da loja virtual. Então aqui você também pode alterar. Lembrando que se a sua loja já está em produção, se você já tem um tempo com a sua loja no ar, então já possui links apontando para essa loja. Então o ideal é que você não faça essa alteração, a não ser que seja muito necessário. A segunda opção, link alternativo, tem a seguinte funcionalidade. Você pode criar uma seção automóveis, por exemplo, e colocar um link para outro local, para uma página específica da sua loja. Você pode ir lá no gerenciador de páginas, criar uma página de automóveis e você pode apontar esse link para lá. Essa é uma funcionalidade. Então você tem agora 2 classes. Essas classes serão utilizadas pela sua equipe de criação. Então são classes que são utilizadas em folha de estilo. Quem é designer tem um conhecimento em folhas de estilo do tipo CSS. Então aqui ele consegue personalizar cada seção individual lá do seu menu horizontal, por exemplo. Então, se você quiser uma cor diferente em cada seção, o seu designer cria uma classe para aquela seção e ele especifica aqui no menu qual classe essa seção vai chamar. O mesmo na vitrine, você pode especificar, por exemplo, uma classe para um bloco de uma determinada seção. Automóveis será amarelo, então você cria uma classe para a seção automóveis e especifica aqui nesse campo. Isso aqui vai ser utilizado pela equipe de criação que precisa de um conhecimento técnico. Então aqui a gente tem a coluna ordem. Então na sua área de configurações você consegue determinar que vai ser exibido no menu as seções por ordem alfabética. Você pode colocar que essa ordem seja ascendente ou descendente. Então você pode configurar que ele seja ordenado também pelo campo ordem. Assim você consegue determinar quais será a sequência de exibição do seu menu. Então você utiliza esse campo com essa finalidade.
O topo, quando você clica no ícone e ele fica verde, você está determinando que essa seção será exibida no menu topo. O menu topo é esse menu que aparece aqui na horizontal. Então a gente marcou automóveis, está aqui, exibido. Então se a gente remover, ele sai ali do menu horizontal, topo. Opção cor e tamanho. Quando você habilita a opção cor, tamanho, você permite que o cliente ele filtre o resultado da busca por essas duas opções. Você poderia, por exemplo, em automóveis, utilizar o filtro de cor. Então, quando você cadastra um automóveis ali no cadastro de produto, você tem as opções de filtro e você vai marcar quais cores que ele possui. Você vai, é um Fiat Uno amarelo, então você vai marcar a cor amarela. Então, quando alguém clicar na cor amarela no menu, ele vai mostrar todos os automóveis que estão com aquela cor. Então, no menu, ele vai exibir da seguinte forma. Você tem aqui do lado esquerdo um menu que tem uma tabela de tamanhos. Essa tabela de tamanhos ela é criada na sua área administrativa, você que determina. Então, a gente tem também na sua área administrativa a tabela de cores. Quando a gente for acessar o manual de cadastro de produtos, a gente vai verificar como que adiciona uma nova cor ou remove. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse cadastrado esse automóvel com a cor amarela e eu clicar nessa opção, ele vai filtrar. Então você pode utilizar também, no caso do automóvel, ele seria uma opção, mas você pode utilizar principalmente em calçados, em roupas, em tudo que o cliente utilize a cor como uma opção de filtro. Então, para exibir essa opção no menu da seção, você marca aqui, porque cada seção ela pode ter uma configuração diferente. Então, na seção de bolsa, por exemplo, ele não vai exibir a opção de cor. Status, essa opção precisa utilizar com muito critério, pelo seguinte motivo. Quando você clica em um status, essa seção deixa de ser exibida na loja virtual, ok? Lembrando que você pode ter em uma seção mais 3 níveis. Então, se você inativou uma seção, os outros níveis vão sumir também. Outro detalhe muito importante, se você tiver 1000 produtos cadastrados em uma seção, quando você inativar essa seção, os 1000 produtos sairão da loja virtual, ok? Então, muito cuidado. Eles só vão voltar a aparecer quando você ativar essa seção novamente. Você tem mais uma opção por padrão, aqui na próxima coluna, a gente tem a exibição no menu vertical. Então tem alguns casos que alguns clientes eles criam 2 seções com o mesmo nome, porque ele quer organizar elas de forma diferente, as categorias de forma diferente. Ele quer que uma seção fique no menu horizontal, outra no vertical, então você consegue tirar essa seção do menu vertical. Então, quando você clica aqui nessa opção de status dessa coluna, ele tira do menu vertical. Então, você consegue criar o seu menu de departamentos com mais flexibilidade. Excluir, ele elimina definitivamente essa opção do seu menu. Se tiver 1000 produtos cadastrados, os 1000 produtos não vão mais aparecer na sua loja virtual. Não serão removidos, mas não vão aparecer. Então fica atento com isso. E aqui, como a gente já visualizou, a gente cadastra ou edita um nível de categoria. Então, se a gente acessar a categoria, a gente vai ter a mesma opção de alterar o nome, URL amigável e link alternativo. O critério vai ser o mesmo para os outros níveis. Lembrando que, ao atualizar, você gera o arquivo, ele atualiza o menu da loja. Então, esse é o nosso tutorial de departamentos. É muito importante. Começa com planejamento, pesquisa, teste, antes de cadastrar os produtos da sua loja, antes de cadastrar as marcas. Essa é a primeira opção. Define uma estrutura. Mas meu principal concorrente já tem uma estrutura, eu vou copiar dele. Tudo bem, ele já passou por uma equipe de arquiteto da informação, já definiu aquela estrutura. Isso pode ser bom, mas se você consegue criar algo melhor para o seu público, para o seu perfil, você vai ter diferenciais, porque à medida que você copia tudo também, você não tem diferencial. À medida que a sua loja é igual a todas, você copia departamento, você vai lá, copia o texto do produto e coloca igual do fabricante, você nunca vai conseguir um bom posicionamento
A não ser que você tenha outras estratégias de link patrocinado, mas posicionamento no link orgânico, se o seu conteúdo simplesmente é uma cópia, você vai ter muita dificuldade de conquistar. Então, crie conteúdo personalizado. Então, personaliza uma seção, uma categoria, personaliza um texto de conteúdo. Isso vai ser importante para a sua loja. Então, aqui a gente finaliza a opção de departamento.